Pois bem, começou a gravar e agora nós vamos iniciar esta nossa live de hoje, dia 28/4, que eu agradeço a sua presença, que vai chegar agora ou mais tarde, aqueles todos que nos assistirem, eu peço em nome de Jesus que nos siga, nos acompanhe, dê sugestão, dê aquele like, isso é muito importante, porque dá relevância à live, né? Minha gente, eu, uma vez por semana, e às vezes até um pouco mais, eu gosto de fazer essas mensagens. É uma coisa minha, pessoal, que me faz bem, que eu prometi para mim mesmo, após algumas graças que eu confirmei no meu coração, eu prometi para mim mesmo no mínimo, praticar o ID que está lá em Mateus 28, capítulo 28, versos 22 em diante, e também em Marcos 16:15, que dá é uma ordem que Jesus, uma das ordens que Jesus Cristo deixou aqui para que nós, na nossa convivência do dia a dia, alerte, desperte as pessoas que ainda não se encontraram com ele, e com isso a gente vai desenvolvendo o nosso contato para que todos possam ser salvos, que é o desejo de Deus. Deus quer que todos sejam salvos. Então, eu quero pôr essa primeira música que ela chama bem a atenção por isso que ela é chamada silêncio, mas na verdade não é silêncio, é para a gente falar. Vamos ouvir aí mais ou menos quase 1 minuto. Espero que você goste. Aí eu vou explicar como é que vai ser essa nossa sequência. E espero que em algum momento esta mensagem alcance alguém. Para alcançar alguém, é preciso que a pessoa naturalmente escute de uma vez só ou por parte. O importante é que esse nosso desejo seja alcançado. Então ela realmente nos chama a atenção, eu gosto muito. Aí é um instrumento desenvolvido pelo Fernando Lopes, né? Em espanhol, Lopes, bem em português, Lopes. Meus amigos, saindo dessa música que já nos prende a atenção, eu quero partir para o conteúdo dessa verdade de hoje. Tudo que eu falar aqui, eu procuro buscar o respaldo nesta palavra, que é a palavra de Deus. E o difícil para o ser humano é admitir isso. Porque aí é que está um dos segredos da vida, né? É você descobrir. Eu demorei muito a descobrir. Passei mais de 50 anos desviado, e eu achava e me sentia um homem que sabia já tudo. Até um dia que fui tocado pelo Espírito Santo. Comecei a refletir sobre aquelas verdades que eu tanto me aprofundei, filosofias, doutrinas. Mas espera um pouco. O que nós temos de concreto nisso? Quem falou isso? Quem desenvolveu essas ideias? Foram mortais. Filosofias, doutrinas, por melhor que sejam, por mais eficazes que transformem as pessoas, elas não estão superiores à palavra de Deus, que ela é eterna e é única e nunca vai se modificar. Ela nunca vai ser alterada. Ai daquele que tentar alterar. Já existe alguém querendo tentar, mas nem vamos nos aprofundar. Vamos dizer o seguinte:
Esta palavra, ela já tem mais de 2000 anos, ela está escrita e ficará eternamente até a consumação dos séculos. Mas cada vez que a gente vem aqui se propor a dar uma mensagem ou várias mensagens, a gente quer separar algumas passagens desta palavra, que ela é muito profunda e ela só pode ser vista no decorrer do tempo. Quanto mais a gente vai se aprofundando, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai amando, mais a gente vai se descobrindo, mais a gente vai gostando, e aí passa a ter uma nova percepção da nossa consciência e por que nós estamos aqui. Por que nós existimos, afinal? Nós não surgimos do nada, o nada não leva a nada, o próprio nome diz. Mas as três passagens, eu vou começar pela primeira, que é do Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 26. Eu vou ler. E depois a gente vai tentar, dentro dessa leitura, complementar alguma coisa, mas é bem provável que pela sua inteligência, pela sua atenção, você já conclua tudo. Aqui no capítulo 1 desta Bíblia, que é uma Bíblia de estudos, é NTLH, Novo Testamento na linguagem de hoje. Linguagem de hoje, naturalmente, é dentro da nossa magnífica língua portuguesa, que cada vez mais que ela cresce, cada vez mais que ela é aprofundada, que ela é exposta, mais ela se comunica. No fundo, a palavra sempre é a mesma, a palavra de Deus. Então, passando para o segundo momento, eu vou voltar um pouco para me ler, né? Para mim ler, tá? Vou voltar um pouco para ler. Conforme eu tinha dito, que a nossa criação, ela é uma pequena parte existente no universo. Quando Deus cria tudo, quando Deus transforma tudo. No capítulo 1, pois bem, eu vou parar um pouco para ler e depois eu retorno, para ficar mais fácil. Tá? Para ficar mais fácil. Então, no capítulo 1, Deus diz assim, aqui a palavra: no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, era do nada, não existia. Sem nenhum ser vivente e estava imersa, coberta, né? No fundo, isso aqui é uma força de expressão do nosso vernáculo. Mas como Deus, o Espírito de Deus pairava sobre a terra, que ainda não existia, mas que era um projeto que lá no interior do pensamento de Deus, praticamente já existia, porque ele cria, ele determina, ele tem a força eterna de criação. Então isso é uma coisa que, na nossa linguagem, é às vezes até não tão fácil de entender, como já cria uma coisa que existia. Existia porque realmente o poder de Deus, ele existe a partir do momento que o princípio divino se manifesta, através de algum tipo de mensagem. Então, neste primeiro capítulo, ele faz esse preâmbulo, e aí eu vou direto para o versículo 26, quando ele, após passar por algumas etapas, assim, que na nossa figura de expressão passa a ser definida como primeiro dia, segundo dia, isso é uma força de expressão para a gente sentir, mas na verdade a força do poder de Deus é praticamente instantâneo, né? A dimensão do tempo é nossa, mas perante Deus isso tudo é instantâneo. Então,
após passar essas fases, tal, foi criado outros seres viventes, a terra já, com os animais e tudo, e era aquele paraíso. Aí Deus disse, agora eu vou fazer o ser humano, os seres humanos. E esse ser humano será parecido, é a minha afeição. Né? Ele representa uma aparência de mim, Deus falando, que esses seres humanos parecerão, terão uma espécie de lembrança dele. E esses seres humanos terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão, são cobras e lagartos e tudo mais. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus, Ele os criou homem e mulher. Eu já estou aqui no versículo 28. E ele, após ter criado, abençoou, dizendo: tenho muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Então Deus deu o poder para o ser humano, a inteligência para dominar essas coisas, né? Para fazer proveito desses frutos criados. E Deus disse também, e tenho poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, vocês podem usar os animais para se alimentarem. Isso é claro, tem toda uma cadeia de criatividade desses animais, de reprodução, que tudo isso estava já na mente de Deus para servir de alimento, para que a gente pudesse se manter, né? Afinal, a gente tem tanto privilégio, tantas coisas grátis, só precisa saber administrar, né? Não extrapolar, não abusar da natureza, né? Então, ele deixou as árvores, todas essas plantas lindas, as flores, as árvores, para nós nos deleitarmos sobre essa glória de Deus. Então, para todos os animais selvagens, para as aves, para todas essas coisas, ele também providenciou os alimentos para todos os seres vivos, desde o capim até as verduras como alimento para nós. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo isso seria o mínimo que ele gostaria de proporcionar a uma criatura a mais que no infinito do seu poder, a todo instante, de forma infinita, vai se multiplicando. São coisas que, se a gente querer se aprofundar demais, nós nunca vamos descobrir os segredos magistrais de Deus, nosso Criador, porque nós somos criatura, Ele é o Criador. Então, aí entra já no capítulo 2 de Gênesis, que é o Jardim do Éden, e daí a gente começa a nossa história, a civilização humana começa a se desenvolver, e juntamente com isso as coisas foram se transformando, né? A evolução se aproximando, a inteligência, o pensamento humano, né? Aquela perfeição, né? A convivência, o acesso que o ser humano que passou a existir, ele tinha acesso com o seu Criador, era tudo perfeito. Diante dessa imensa criação, os céus também, com todo o seu conteúdo dos anjos, que sempre existiram, né, que são parte da criação também de Deus, essas coisas começaram a atingir, graças também ao poder de Deus determinado, definido, delegado para que o homem pudesse ser contemplado com esses prêmios, tudo isso de forma gratuita, só por conta do amor eterno de Deus, né? Do amor sagrado, né? Então, o tempo, a questão de
talvez milênios lá na eternidade, mas perante os seres criados, no caso, homem e mulher, já em plena comunicação, após essa criação, lá no Jardim do Éden e tal, de repente, lá nas alturas, surge uma coisa absurda que Deus, até pela sua grandeza e misericórdia, ele poderia dar um sopro e eliminar logo tudo, expulsar tudo. Mas por ser Deus, a primeira coisa que ele proporciona, dentre essas vantagens para os seus criados, ele proporciona que você se conscientize do porquê que você existe. É para glorificá-lo. Ele não nos criou para nós definitivamente o abandoná-lo. Ele não precisa do nosso louvor constante, das nossas orações. Nós é que precisamos, porque nós acabamos caindo no... eu quero localizar aquelas músicas que eu selecionei, porque elas se tornam mais chamariz, além da minha palavra, elas ajudam a gente a também a soltar a nossa imaginação dentro do que é previsto. Então, eu estou procurando aqui, está um pouco, mas se eu não achar eu vou, já achei. Então, eu estava dizendo que desses 3 textos bíblicos que eu selecionei, aquele primeiro foi aquela música com a trombeta, né, com o trompete, da música chamada Silêncio. Mas como a gente estava narrando sobre a nossa criatividade, sobre a criatividade de Deus em relação a nós, seres humanos, eu preciso, nesse momento, através do significado deste fundo musical, transmitir a essência de tudo, através com essas mensagens. Eu falei a primeira, eu vou pôr um pouquinho de música para que seja refletida, daí eu vou para a segunda e depois eu vou concluir na terceira. A segunda eu já vou separar ali, pegar a palavra, nós vamos falar na passagem de Efésios, quando Paulo, já depois de Jesus, o tempo passou, tudo aconteceu, o ser humano se desenvolveu, caiu, né? O Adão caiu, mas Deus não quis eliminar nada, deu chance, deu oportunidades, e aí a gente vai progressivamente atingindo etapas. Então vamos lá, daquela segunda música que eu selecionei. Ela representa bem o que é o Divino Companheiro, Senhor. É um hino antigo, mas ele diz bem o que significa a companhia de Jesus, Divino Companheiro, cantado por Francisco Assis. Divino Companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar, vejo todas as sombras. Então, olha o conteúdo a letra dessa música. Fica, Senhor. Aqui nós já estamos depois de Jesus. É preciso que a gente deixe Deus pousar no nosso coração. Eu me sinto profundamente feliz em transmitir o conteúdo dessa música, que ela diz muito, Se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho.
Ajuda-me, ajuda-me até. Fica, Senhor, já se faz tarde. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para posar. Faz em mim morar eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Deus abençoe sempre as nossas vidas. É aqui aonde nós encontramos tudo que Ele nos proporciona. Quando estiver aqui comigo, eu sei que terei forças para caminhar. Não me deixe só no caminho. Ainda bem que nós temos essa ajuda. Tudo que essa letra aqui, tudo que esse compositor aqui fez nesse hino, é o que está lá na Bíblia. Tá lá. Ele está à disposição, ele está com a mão estendida, ele estende a mão aqui para você, para mim, para você. Você sempre será o objeto maior do amor de Deus, e porque Ele nos criou, nós temos que louvá-lo. É claro que existe aqui na Terra outras ilusões terrenas, e até certo ponto é permitido, né? Claro, a gente tem que ter felicidades, tem que ter a família, tem que participar, tem que se confraternizar, temos que louvar em conjunto, utilizar o nosso pensamento, a nossa inteligência, tudo é dado de graça. É fantástico, não é? Aí, a gente vai para outra também que representa esses galardões. Eu gosto de louvar, porque é uma forma de orar. E como eu ainda estou aprendendo muito a orar, eu vou direto em quem já sabe mais orar. Ora, inclusive, com louvor. Mas a gente, quando está louvando, tem que ver o conteúdo desse louvor. O que ele quer dizer? Qual é a felicidade que isso transmite para nós? Olha só. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Enquanto ela vai avançando, Quando me levanto até o essa cantora, uma pessoa enviada de Deus, eu anotei aqui o nome dela, mas eu perdi aqui essa anotação. Mas a música chama-se A Bondade de Deus. A Bondade de Deus. Ah, isso é uma celebração aí de uma banda evangélica. Né? Antigamente a gente chamava conjunto, mas é uma banda evangélica. Uma música em conjunto. Vamos lá para a segunda passagem, que é o Efésios. Sempre essas coisas são direcionadas a justificar o nosso porquê. Sempre eu lembro da minha prima Luciana, lá do Bom Jardim, no Maranhão, que ela uma vez perguntou: primo, por que a gente nasce? Isso é muito profundo, ela foi super inteligente com essa pergunta. E eu tenho várias respostas. Dentre elas, essas que eu já falei. Né? Não é por acaso que você tem seu pai, sua mãe, tem sua família. Todos nós temos a nossa família. Então aqui, no livro de Efésios, a carta aos Efésios, que foi elaborada por Paulo, o apóstolo Paulo, ele mesmo diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Ele fez essa introdução, né?
Então, como é uma carta, ele sauda as pessoas, ele desenvolve vários raciocínios. Aí eu vou ler um pouco porque ela é muito fantástica. Então ele diz que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Agradeçamos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Lá no versículo 4 já está escrito: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade, naquela ocasião, na mentalidade de Deus. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Então, eu vou fazer uma pequena pausa, porque essa música diz tudo que está... O conteúdo dessa grandeza é bem exposto nessa música. Então vamos voltar lá um pouco. Continua, vamos lá. Para ficar mais fácil, né? Continue. Eu ia voltar, mas ouçamos um pouco. Agora já no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz: portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Pois bem, dentro dessas reflexões, teve toda uma história muito profunda, assim, uma coisa que veio através de séculos e séculos, um conflito constante entre os fatos que iam se sucedendo, porque quando surgiu tudo, foi deturpado, surgiu lá o tal de Lúcifer, que na Bíblia não chama luz também, foi Satanás, ele era um anjo lá que se rebelou, queria tomar o lugar de Deus, assim como aqui na Terra, né? Aqui na Terra tem alguém aí que se senta num trono e diz: eu falo, eu sou representante de Deus, e o que eu falo tem que ser eterno, ex cátedra, né? Sentou naquela cadeira, ele define o que tem que ser, quer dizer, é uma vontade humana querendo sobrepor sobre a vontade da Bíblia, sobre a vontade da palavra. Isso não pode ser admitido, mas deixa acontecer, depois as pessoas vão acordando e vão percebendo, porque também nessa mensagem está escrito que passarão o céu, a terra, o mar, e essas palavras nunca vão passar, né? Então, esse livro de Efésios, essa carta aos Efésios, ela enaltece profundamente o significado dessa grandeza que Deus teve para conosco e a sua misericórdia, porque quando surgiu esse mal lá,
desse anjo que foi expulso e depois se tornou o verdadeiro Satanás, né? Que é a oposição perante Deus, sabe que já foi expulso de lá com a sua falange de outros errantes, nunca vencerão, mas enquanto for permitido, eles vão estar atrapalhando aí. Por causa da misericórdia, as oportunidades são dadas. Aí, dentro dessa inteligência, Deus não quer nada forçado, Ele quer tudo com naturalidade. Ele poderia resolver tudo isso com um sopro, acaba tudo. Mas Ele é misericordioso, Ele é Deus, por isso que Ele é Deus. Ele é tão Deus verdadeiro que Ele se desfaz do seu poder para nos alcançar, oferece seu Filho, como foi esclarecido aqui, Jesus Cristo, que veio, se encarnou entre nós, sentiu tudo que nós sentimos, e foi o vencedor, venceu a morte, foi ressuscitado, e a história todos sabem. Mas eu quero avançar um pouquinho mais para entrar na parte conclusiva lá, que nós já estamos aí com 31 minutos, e se demora muito, fica cansativo, e não é esse o propósito. O propósito é dentro de qualquer interpretação, nos conduza à percepção do nosso significado existencial aqui nesse planeta. É claro que nós temos que fazer tudo isso, e aqui está um grande diferencial de outras doutrinas. Muitas outras doutrinas, não, você morre, depois você vai se desenvolver, vai voltar. Eu entrei muito nessas aí, eu acreditava, mas depois eu vi, meu amigo, aqui só tem dois caminhos, ou o céu ou o inferno, ou a vitória ou a derrota. E você tem a sua inteligência. Só que, para você optar, você precisa descobrir, você precisa ser informado. Também, às vezes, Deus pode usar a sua inteligência, Deus pode intervir e, através dessa intervenção, Ele fazer com que você se conscientize e depois você reproduza toda essa conscientização perante todos os outros seres. Mas, na verdade, em função do conflito existente da matéria com o espírito, porque nós somos criaturas espirituais criadas pelo Senhor Deus Eterno Todo-Poderoso. Então, a matéria vai perecer e depois ela vai ser também revivida. E tem toda aquela história que a gente já falou em outras ocasiões. Mas, outrora, nós já explicamos também alguma coisa nesse sentido. Mas o que, na verdade, nós nos propomos sempre é alertar sobre a gente se descobrir e usufruir desses benefícios antes da volta de Jesus. Porque quando Ele voltar, vai ser um pouco tarde, se não for definitivamente tarde. Mas aí já são outras coisas que desculpem a concordância aí do nosso vernáculo, né? Essas coisas já estão pré-determinadas e vão acontecer. Então, a gente tendo o conhecimento, a gente sabendo o porquê disso, a gente vai alcançar os galardões dos nossos méritos. Nós temos também que colaborar, porque se a gente não querer, se a gente não se propor a ir adiante, Deus é bom, é infinitamente bom, mas Ele não vai lhe dar galardão se você buscar. Você tem que primeiro querer, por isso que Ele te deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é uma coisa de responsabilidade, né? Então, eu estava chegando lá no versículo 9, então ele estava dizendo que toda a sabedoria e entendimento fez o que havia resolvido e nos revelou um plano que já tinha decidido a realizar por meio de Cristo, né? Por meio de Cristo, porque como aconteceu essa queda, a queda de Adão, aconteceu, mas Deus poderia ter resolvido, eu já disse isso e volto a repetir, só que Ele não agiu e nem age assim. Ele age em benefício da criatura, que somos nós. Então, esse plano é unir mesmo, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo.
Tudo que existe no céu e na terra está sob a delegação de Jesus Cristo. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos, aqui quem fala é Paulo, o apóstolo Paulo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Isso é lindo. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando vocês... Isso ele estava falando naquele tempo. Então ele dizia, a mesma coisa acontece com vocês, ou já aconteceu com muitas de outras pessoas naquele tempo, né? No fundo, sempre temos que glorificar a Deus. Nós existimos para isso. É que, além disso, a graça, as bênçãos são tão amplas, são tão fantásticas, que às vezes ultrapassam a imaginação do ser humano e ele esquece que ele é perene. Aí ele vai caindo nessas tentações desse inimigo chamado Satanás, diabo, capeta, bicho velho. Então, Jesus veio, deu tudo, mostrou, falou tudo, explicou tudo. A humanidade rejeitou, continua rejeitando. E hoje, mais do que nunca, parece que avançou mais. E é por isso que está se aproximando, os sinais se confirmando, e aí a gente vai avançando. Mas vamos levando. E ele, antes disso aí, já deixou o Espírito Santo para... Não nos deixou abandonado, né? Então o Espírito Santo é que é a garantia que recebemos de Deus, pois Jesus prometeu e cumpriu. Nessa sua promessa nos deixou o Espírito Santo de Deus, que nos dá liberdade completa aos que são os seus, que fazem jus. Então, explicar esse merecimento, a pessoa, se não buscar, ele não vai encontrar. Ele tem que procurar entender o que significa isso. Portanto, louvemos a sua glória de Deus. Então, essa passagem de Efésios, ela é infinitamente rica, magistral. Aí a gente vai chegando aqui no versículo 15, aí diz que, por isso, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo, e no amor que você tem por todos os seus irmãos na fé, eu paro para agradecer a Deus por causa de vocês. Então, aí a gente vai entrando também em vários outros capítulos, que se a gente for ler aqui demora muito, mas é riquíssimo, né? E tudo isso, novamente, a gente quer agradecer, a gente quer louvar, e é por isso que a gente vai para este outro louvor de agradecimento, né? Que aí eu saio daquele fundo musical e entro num outro também que chama bem atenção, né? Que é para a gente atingir a uma outra mensagem. Também, esses fundos musicais, eu volto a repetir, eles transmitem uma harmonia tanto de perfeição celestial, que é apenas uma pequena amostra. Teve uma pessoa aqui nessa música aí, que lá onde está escrito os comentários, a pessoa se emocionou, é que eu não gravei, não anotei, e disse assim: se é tão maravilhoso assim que nós estamos assistindo, imagine lá no céu. Aqui é um pouco parte do céu, mas ainda não é a nova Jerusalém. A nova terra e o novo que vai surgir depois da volta de Jesus ainda é uma outra coisa, mas aqui é uma pequena amostra de beleza, de pureza. Vamos ouvir mais um pouquinho? Aí eu vou caminhar aí para falar que tudo isso é uma dádiva infinita de bondades. São
Não é uma, são várias bondades. Os desígnios de Deus, está escrito lá em Provérbios, daqui a pouco eu vou ler, lá em Provérbios 16:4. Olha, inclusive isso aqui, minha gente, isso aqui é que eu anotei, eu não sou, ainda não atingi o que eu pretendo atingir, que é de tanto trazer o cumprimento do meu ID, eu ia aprendendo e não precisar estar me recorrendo às anotações. Mas como eu sou um obreiro que me proponho a humildemente transmitir o que eu sinto, quero dizer que a melhor coisa é anotar mesmo e depois seguir nesse raciocínio. É lá em Provérbios, daqui a pouco eu vou ler. Provérbios 16, capítulo 16, versículo 4 em diante. Lá diz que com todos esses méritos, essas grandezas, essas alegrias, né? Esses prazeres aqui na Terra, se a gente não souber usufruir disso, nós acabamos sendo confundidos pelo inimigo. Para não falar diabo, essas coisas, dar prestígio. Ele tá ao nosso derredor, né? Certa vez eu escutei uma irmã na igreja, até já faz tempo, eu quero lembrar isso porque ficou marcado. Eu ainda não tinha me retornado, mas eu não tinha me reconduzido, eu não era reconciliado, eu ainda estava perdidão. Mas eu levava muito os meus pais lá no Vale da Bênção, e um dia eu assisti uma lição bíblica que era conduzido pela missionária, uma senhora de Deus, esposa do pastor Itamar, e ela estava ensinando para nós, eu estava lá, eu presenciei. Eu achei muito providencial o que ela informou, o que ela nos informou. Deixa eu zerar isso aqui, porque isso aqui saiu de forma errada, né? Então, ela disse assim, ela explicou o que é o nosso derredor. Né? E eu, naquele tempo, não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Hoje eu enxergo que se naquela época eu tivesse a consciência de ter prestado bem atenção. Mas é porque tudo tem seu tempo. Não? Chegou o momento agora. Mas o que eu quero é repetir o que ela nos ensinou naquela época. E muitos ali entendiam. Eu é que não entendi porque eu estava no mundão. Né? O meu negócio era a carne, aquelas ilusões, aquelas bobagens. Mas era um domingo muito bonito. E a professora da escola, naquela ocasião, professora Scarlett, irmã Scarlett, esposa do pastor Itamar, são um casal maravilhoso que eu conheci, e eu faço questão aqui de evidenciar que eles são pessoas que eram muito amigas do meu pai, da minha mãe, e a gente sempre estava próximo. E nesse dia eu nunca esqueço, ela disse, irmãos, vocês aqui entendam que o inimigo ele está ao nosso derredor. Ele está rugindo como um leão. Aí ela foi explicar, hoje eu entendo bem o que significa isso. Né? Ele fica querendo buscar uma oportunidade. Então nós temos que estar atento ao nosso redor e derredor, porque quando a gente vê o redor, já é um horizonte maior, e bem próximo tem o derredor, que é onde o leão está rugindo lá. Ele veio lá, ele veio para destruir, roubar, destruir, né? Matar, roubar, destruir. É esse o objetivo. Nós temos que estar atento para isso. É claro que ela falou com capacidade, conhecimento mais do que agora. Quem sou eu? Eu apenas estou lembrando, mas eu compreendi essa mensagem. Quando a gente compreende isso também, já é um sinal de que você já avançou, né? Já avançou. Mas, como isso é tão importante, né? Eu quero introduzir de novo um outro fundo musical que faz com que a gente reflita sobre esses fatos, essas verdades. E isso, todos os dias, essas coisas são pregadas. São pregadas nas igrejas. Nós temos lindas congregações, embora a igreja não salve ela, não é ela a placa da igreja, né? Eu estou indo para a igreja tal, isso não. O que salva é o seu coração, mas você desenvolve a palavra dentro do seu coração lá na igreja.
Lá é um local bem adequado para você se concentrar, para você receber mais informações. Mas se você não se transformar dentro, não é ela que vai te salvar. Você pode estar na Assembleia de Deus, na Batista, Adventista, Católica, no centro, aonde você estiver, em qualquer tipo de concentração cristã, que se diga cristã, só em você ir, você está dando passos para se desenvolver, mas o que vai te salvar, o que vai te conduzir aos céus, vai ser a sua transformação interior de uma nova criatura. Aí não adianta que você não vai fingir, porque tudo é visto. E é isso que está lá em Provérbios, que eu quero ler. Lá em Provérbios está escrito. Vamos lá? Provérbios 16, versículo 4. Isso é muito... O que eu quero dizer aqui é muito profundo. Provérbios 16, versículo 4. Olha o conteúdo, como essa palavra é rica. Vou pôr aqui os óculos, né? A palavra óculos já é em si plural. Então eu vou pôr o óculos, não os óculos. O Provérbios, capítulo 16. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra. Olha quando ela começa. Aí a gente vai ler Provérbios 16, vamos lá. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. As pessoas que são ruins e não se transformam, não querem obter o perdão, é a desgraça que lhe espera. A morte, a derrota. Mas a oportunidade é dada. E você, Deus te conhece. Ele está dizendo aqui. O Senhor detesta todos os orgulhosos, eles não escaparão do castigo e de jeito nenhum eles escaparão, porque Deus enxerga, Deus está vendo, Deus sabe do teu coração. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Esse teme aqui não é ter medo. Às vezes as pessoas não compreendem. Temer não é ter medo. Temer é obedecer. Temer é obedecer. Não é para ter medo. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro e desonestidade. Então é melhor você ter pouco, que é o que mais vale. Não é ter muito e ser desonesto, ter pouco com honestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor eterno. O rei fala com a autoridade divina. Ele não erra nos seus julgamentos. O rei Jesus, né? O Senhor fez as pessoas, o Senhor fez os pesos e as medidas, desculpem, né? O Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer que sejam usados com honestidade. E aí a gente vai avançando, eu já estou indo aqui eu vou aqui para o capítulo, versículo 13. O rei Jesus se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas, que buscam as coisas corretamente.
E daí tem uma série de outras coisas fantásticas. Mas a gente vai evidenciando sobre as pessoas honestas. Está aqui no versículo 17. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal, que tem cuidado com a sua maneira de agir e salva a sua vida. Essas são as pessoas que deverão ser nossos amigos, que a gente deve se aproximar. Porque se não for assim, se a gente for ser orgulhoso, o orgulho só leva a pessoa à destruição e a vaidade faz criar benefícios de desgraças, benefícios na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Quem presta atenção no que lhe é ensinado, confirma a glória de Deus, através desta palavra. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa que é compreensiva e agradável, porque estas palavras faz uso e conhecimento. Então, eu quero finalizar essa mensagem de agora para dizer, meus amigos, que a satisfação é muito grande. Eu quero agradecer a todos vocês. Quero finalizar com outros louvores. Inclusive esse aí não estava nem previsto, mas já que ele entrou aqui, é um louvor que é, no fundo, é o famoso Shalom Ashayam, que eu não sei pronunciar, mas é um louvor do Antigo Testamento também, dos judeus cristãos. Então, eu quero sair um pouco desse improviso e dizer que o céu nos espera. Mas como nos espera? Está escrito aqui, ó. Vamos prestar atenção nessa música. Que ela é consequência de todos esses esforços que nós fazemos para sermos felizes junto a Deus, para justificar a nossa salvação. E o autor chama Ingrid Anderson Frazon. E o cantor aí esse é o hino número 422 da Bíblia, da harpa, da harpa cristã. O nosso final é ir para lá, para o céu. A gente prestando atenção nessa letra, a gente vai entender bem. Vamos lá. O reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Jesus me dará um lugar. Então, a gente ouvindo isso, a gente imagina essa glória. Por que a gente vai recusar? Só quem for atacado mesmo, quem quiser ser vítima de Satanás. Aí você vai trocar isso por sofrimento? Não, mas é difícil, eu começo a ler a Bíblia e me dá sono. Não se preocupa, abra seu coração. Escolha a igreja que mais você sentir veracidade. Desenvolva a sua fé. Dobre o joelho e ore, peça esclarecimento. Nós temos essa felicidade, nós temos aí muitas pessoas, muitos grandes pastores, missionários. Alguém às vezes até se chama de apóstolo, né? Aí é uma outra história, mas de certa forma são pessoas que estão se dedicando, né? Claro, no meio tem muita coisa que as pessoas se aproveitam, mas isso não vai ofuscar a grandeza de Deus. Essas pessoas são falsos profetas, alguns, né? Então isso aí a gente deixa a cargo dele. Então, quando você se sentir tocado no seu coração e você começar a orar, começar a aumentar a sua fé,
Aí você vai dar vontade de ir numa igreja. E vá na igreja. Pode ir na igreja que você... Agora lá você confirma. Lá não se deixe levar por uma coisa ou outra. Veja se é coerente com a Bíblia, porque a Bíblia que é a palavra. Acontece que sozinho a gente não... A gente tem que ter os agregados dentro da igreja aqui na terra, para depois a gente subir, que é a igreja que sobe. Deus vem arrebatar a igreja espiritual. Aí lá vai todos que estão em vários locais, várias igrejas. Várias igrejas. Pode estar na Batista, na Adventista, pode estar, às vezes até naquela lá que só fica pedindo dinheiro lá do bispo, reino do bispo Edir Macedo, sabe? Pode estar em outras congregações, católica, evangélica, desde que seja a Bíblia. A Bíblia está lá, ela está explicitada. Ela está... Procure quantos valores a gente vai descobrindo. Outro dia eu descobri. Outro dia não, eu já sabia disso e eu, de certa forma, até em alguns momentos participei por pouco tempo. E aí depois retornou o mundão por causa da liberdade. Existe um segmento muito interessante dentro da Igreja Católica, que são os católicos carismáticos. Eles é uma divisão dentro da... Eu não digo que é uma divisão, é um segmento muito... praticamente não, verdadeiramente coerente. Falam línguas, pregam o Evangelho com uma fidelidade, uma objetividade absolutamente plausível, coerente, né? Então vamos finalizando lá. Eu estou mais com uma outra música aqui que eu tinha separado. Vamos ver se ela consegue, se eu consigo encerrar. Tá aqui, ó. Ela é um mantra, né? É um mantra evangélico. Todo mantra nos possibilita a concentração, nos possibilita equilibrar o nosso pensamento. O nosso pensamento e a nossa dedicação deve ser conduzida com essas reflexões. A gente lê lá a palavra, depois deixa assim um pouco e vai amadurecendo o pensamento, vai se despertando e é muito gostoso, é muito glorioso obter esse sentimento de espiritualidade, de você sentir no teu coração a alegria e o prazer de ser criatura de Deus. Deus é magistral. Devemos louvá-lo. Deveremos agradecer todos os dias por estar vivo aqui. Os que foram também já agradeceram, estão lá. Os que merecem, os que buscaram. E não cabe a nós a julgar ninguém. Não devemos prestar atenção, botar defeito. Por isso que o mantra nos concentra. Faz com que a gente finalize a nossa live de hoje, dia 28 de abril de 2023. Quero finalizar com essa mensagem. Você que é jovem, você que é mais jovem ainda, você que é um ser humano, você que é gente, você vale. Creia, acredite, acorde, desperte. Ainda há tempo. Poxa, mas lembrei do homem lá que me disse, rapaz, tu virou pastor. Glória a Deus. Ainda não cheguei lá, sou o obreiro Valmon. Aqui se despede. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo. A minha oração aqui é em agradecimento por estar vivo, por ter despertado e está no meu coração pelo resto da minha vida. Eu agradecer pela graça que eu recebi
pela felicidade que eu sinto, que tu sabes, Senhor, qual é. Agradeço muito e peço que abençoe a todas as pessoas que merecem a tua bênção, que ainda não despertaram muito para o teu verdadeiro significado. Mas eu peço, vai estar com essas pessoas também, como está comigo, no meu coração. Que a minha bênção, que Deus nos autoriza a abençoar os nossos semelhantes, porque nós também somos abençoados. Teve uma doutrina que falou uma coisa linda que uma vez eu ouvi, que diz o seguinte: olha, quando a gente abençoa alguém, o primeiro beneficiado é quem abençoa. Cria um raio positivo de luzes, de ação forte. Isso é verdade, isso diz também na Bíblia. Mas é bom que a gente pratique mesmo isso. Então peço bênçãos para todas as pessoas que vieram até agora aqui comigo. Bênção para as crianças, para os adultos, para os de maior idade como eu. Todos nós que estamos vivos aqui. Todos nós que estamos em matéria ainda aqui por essa terra. Peço bênçãos. Que Deus abençoe as minhas filhas, os meus genros, os meus filhos. Os filhos não são só os filhos biológicos. São os filhos que a gente ama, que a gente gosta. Então eu poderia falar o nome de todas as pessoas que eu quero pedir bênçãos. Mas aí fica muito puxado também, fica muito longo. Todas essas pessoas que chegaram até aqui comigo, que Deus esteja com você. Se você for meu parente, mais ainda eu torço. E você, quando parar para pensar nas dificuldades da vida, nas coisas que acontecem, encare, vá com Deus. Deus está contigo sempre. Ele sempre vai te dar a vitória. Mas você tem que querer, você tem que buscar. Muito obrigado, já foi muito. Tchau.